Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ariti Júlia, você está no Feminilidade Redimida e esse é um Book Tips, né? Nosso canalzinho, nosso momentinho de falar de livros e de coisas importantes para nós e de dicas de livros, né? Hoje o livro é esse aqui, ó, Sem Tempo para Deus, da Gloria Furman. Bom, o Kindle é em si só, na minha opinião, uma dica de livro também, mas é mais por uma questão de economia, né? Porque você gasta aí uma graninha comprando ele, e não é tão caro assim, mas você às vezes pega promoções, eu já comprei livros a R$ 1,99, R$ 5 e coisas assim. Então isso ao longo da sua vida de leitura quer dizer uma economia muito importante. E mais ainda, outra dica importante e que para mim é importante sobre o Kindle é que eu coloco ele na bolsa, em qualquer fila, qualquer lugar que eu estiver esperando alguma coisa, né, para ser atendida ou qualquer coisa assim, eu saco meu livro e vou lendo. E se não tiver na vibe desse livro, tem um outro livro, porque se vocês são como eu, vocês leem vários livros ao mesmo tempo. Então, eu tenho vários livros em andamento no Kindle e conforme a vibe eu vou num ou vou no outro. Mas enfim, não é sobre o Kindle que eu vim falar, apesar de que fica a dica, porque olha, quem gosta de economia e quem gosta de ler, eu te digo que não é a mesma coisa de você ler um livro, de você passar as páginas, aquele cheiro de livro que é uma delícia. Mas, assim, em termos econômicos é uma coisa interessante, muito interessante, em termos econômicos e da praticidade, né? Porque às vezes um livro por exemplo, esse aqui, ai, que eu tô começando a ler, ó, ele é pesado. Não dá pra levar em todo lugar, assim, você tipo, não coloca na bolsa um livro desse tamanho. Mas o Kindle você coloca, né? Então, é uma dica que eu acho importante. Mas, enfim, sobre esse livro da Gloria Furman, ela é um livro que eu considero maravilhoso e que eu acho que talvez seria um livro que seria interessante a gente ler antes de ter filho, né? Porque quando a gente tá lá, o olho do furacão, no quiprocó, a gente pensa, meu Deus, só eu passo por isso, só eu sou estabanada, só eu que não sei, só eu que qualquer coisa. E na verdade não é, né? Todas as mães são desesperadas, loucas, e quando você vê uma mulher descabelada, assim, trocando alhos com bugalhos, né? Uma mãe, especialmente de crianças pequenas. Gente, tenha misericórdia, porque ser mãe é difícil, né? E essa autora tem 4. E ela mora lá em Dubai. Ela escreveu alguns outros livros também muito interessantes, mas esse fala especialmente sobre a maternidade. Uma coisa que eu acho muito importante, uma das coisas que eu mais gostei nesse livro, quando eu li, é que ele vai falar que a maternidade é alguma coisa que Deus usa para trabalhar a nossa vida. E que a maternidade em si não é a coisa mais importante sobre a maternidade, né? A alegria de ter filhos, de gerar uma família maior, mais numerosa do que você e seu marido, ou mesmo a alegria de talvez realizar um sonho que seja a maternidade para você. A maternidade ela é um reflexo de Deus, né? E se a gente olha para a maternidade com esses olhos da fé, que chega para a gente através do evangelho, tudo muda, né? A nossa postura muda e a maneira como a gente lida com as dificuldades também, né? E uma coisa muito importante que ela fala logo no começo na introdução é de uma frase de Jonathan Edwards, que fala que ele orava pedindo a Deus para estampar a eternidade nos olhos dele. E é uma coisa que a gente precisa todos os dias, olhar para as nossas lutas e pensar o que isso tem a ver com a eternidade, com as coisas que realmente importam, né? Inclusive ela faz um paralelo, só para dar um exemplo de como que o evangelho se aplica a essas questões da maternidade e do ser mãe e mulher. Ela fala, por exemplo, a roupa suja é menos importante do que a nossa vida, que já foi limpa por causa da cruz de Cristo, né? Então, se a roupa fica suja 2, 3 dias, tudo bem. Se você não conseguir dar conta da roupa, dar conta, deixar tudo em ordem, o mais importante é você cuidar da sua vida espiritual, de como que está a sua vida espiritual, o seu entendimento. Uma outra coisa que ela fala é o reinado soberano de Deus cósmico sobre todas as coisas, porque é isso que nós cremos, né, que Deus é o criador de todas as coisas e governa
sobre todas as coisas, e como lá diz em Daniel, o seu reino nunca tem fim, ele continua reinando, essa soberania de Deus, é mais importante do que aqueles planos que você fez para a semana, do que aquela lista de coisas que você tem para fazer. Porque, assim, né, vamos combinar, muitas vezes você não consegue chegar no final da sua lista. O dia acaba e você não chegou no final da lista. Semana acaba e a lista da semana não acabou. Então, nesses momentos, a gente precisa lembrar que há um Deus soberano, que reina sobre esse caos, né? E ele está no controle de todas as coisas e principalmente usando todas essas coisas, usando essa dificuldade, essas coisas difíceis de engolir, os pecados das crianças, o nosso pecado contra eles, enfim, tudo isso para mostrar que a graça é maior do que tudo isso e que o evangelho é realmente a única solução para uma família. E nesse sentido, uma das coisas mais lindas que ela escreve no livro, que ela fala, é como que a maternidade pode espelhar o evangelho de Jesus Cristo para a família, né? Quando a gente peca, quando pecam contra a gente, quando não alcançamos os objetivos, quando nos frustramos, quando a nossa vida está um caos, quando as coisas parecem que não estão ajustadas, o que Jesus tem a ver com isso? O que a graça tem a ver com isso? O que a gente faz com uma vida tão atarefada? Porque você pode ter um filho, você pode ter 6 filhos, a sua vida vai ser atarefada, né? Vai ter muitas coisas que você quer fazer, outras que você precisa, e normalmente você vai tentar ajustar as duas coisas, as que você quer e as que você precisa. E aí nisso, adicione, né, toda a nossa natureza, temos o caos estabelecido. Enfim, ela vai falar sobre isso, especialmente sobre como o evangelho se aplica à nossa vida caótica, né, da maternidade. Porque sim, ela é caótica, mas ela também pode ser linda quando a gente olha através do evangelho. E isso é a coisa mais importante, né, de tudo. Então, super encorajo você a ler esse livro no Kindle ou em papel, sem tempo para Deus, ainda que você esteja de fato sem tempo para ler. É uma leitura que super vale a pena, super recomendo. A Gloria Furman, e assim, ela sabe do que ela tá falando, porque além de 4 filhos, o marido dela tem um problema neurológico que tem dores lancinantes, são dores muito determinantes que impossibilitam muitas coisas, mas ela escreveu pelo menos uns 3 livros que eu já li, 4 filhos, um marido que é deficiente, né? Porque isso gera uma certa deficiência. Inclusive tem partes muito dolorosas que ela conta no livro Lado a Lado, que ela escreve junto com ele. Então, assim, é alguém que sabe do que está falando. E eu posso dizer, como uma pessoa mãe, uma pessoa mulher e uma pessoa dona de casa. Ele é muito bom. Bom? Então é isso, fica a dica, um beijinho, até mais.